capítulo 18 inicia-se com uma nova mudança de lugar. Saem de Jerusalém para o outro lado do ribeiro de Cedron. Temos esta informação logo no primeiro versículo. Do outro lado do vale ficava a encosta ocidental do Monte das Oliveiras, onde tinha um jardim. João não nomeia este jardim, mas Mateus e Marcos referem-no como Getsemane. O nome significa literalmente lagar de azeite, sugerindo que se trata de um olival, que era comum no Monte das Oliveiras. O Getsemane era bem conhecido de Judas. Jesus encontrava-se ali muitas vezes com os discípulos. O relato em Lucas diz que era costume Jesus visitar o Monte das Oliveiras. Tinha acontecido diversas vezes. Sempre que ele estava em Jerusalém, por exemplo, quando ele dá aquele ensino pormenorizado sobre os sinais do seu regresso, descrito em Mateus, também estava lá. Ele tinha passado ali as noites anteriores na Semana Santa e quando visitava Betânia, que era com alguma frequência, era a pouco mais de 1 quilómetro de Jerusalém, que ficava na encosta sudeste do Monte das Oliveiras. Cristo ia para o Getsemane porque era um lugar isolado. Ali ele podia encontrar-se com o Pai e derramar o seu coração. E ele vai para lá esta noite, porque ele sabe que Judas está à sua procura. Reparem, todas as tentativas anteriores dos seus inimigos o apanharem tinham sido mal sucedidas, eles não tinham conseguido. E nós vemos consecutivamente no relato de João que isto acontece porquê? Porque a hora de Jesus ainda não tinha chegado. Mas agora, na realização do plano de Deus, tinha chegado o momento de Jesus se entregar. E o Senhor Jesus tinha outra razão para escolher este lugar específico para permitir que fosse encontrado. Porque nesta época Jerusalém estaria repleta de gente fora, de peregrinos. E muitos deles tinham aclamado o Messias poucos dias antes, quando ele tinha entrado. E esta prisão de Jesus, se tivesse uma grande multidão a assistir, podia ter gerado muita confusão. E os chefes dos judeus tinham noção disso, eles temiam que isso acontecesse e lemos que eles conspiravam entre si para prender Jesus às escondidas e para o matarem. E diziam até, não durante a festa, pode haver um motim entre o povo. Entretanto, os planos de Judas estavam prestes a concretizar-se. Alguns dias antes, sabemos que ele se tinha aproximado das autoridades judaicas e tinha-se oferecido para trair o Senhor. Depois, no início da noite, depois de se ter despedido por Jesus, partiu para fazer os últimos preparativos para a traição. Agora, tendo recebido destacamento dos soldados romanos e os oficiais dos chefes dos sacerdotes e dos fariseus, Judas conduz esta grande multidão, é assim que ela é referida em Mateus, ao Getsemane, onde ele sabia que Jesus estaria. E nesta época, um destacamento de soldados romano poderia ter entre 600 a 1000 homens. Tendo em conta que esta era a época da Páscoa, o mais provável é que fosse um destacamento mais pequeno. Talvez 200 homens, não sabemos. Em todo o caso, eram bastantes homens e foram enviados soldados em número suficiente de forma a que o seu comandante os acompanhasse. Temos essa referência no versículo 12. Então, esta grande procissão, com Judas à frente, lemos no relato em Lucas, chegou ao local com lanternas, archotes e armas para prender Jesus. Jesus, sabendo de todas estas coisas que estavam para acontecer, saiu do jardim e veio ao encontro deles, que vêm prendê-lo. Esta entrega voluntária, esta iniciativa do Senhor, enfatiza mais uma vez a forma como ele entrega voluntariamente a sua vida. E embora João não registre, Judas aproxima-se de Jesus e beija-o. Era o sinal combinado pelo qual ele identificaria quem era Jesus. E para além de ser um gesto reconhecido de respeito e de afeto, ainda hoje é, não é? Na nossa cultura, este tipo de beijo era um sinal de homenagem na altura. De entre todas as variedades de beijos que poderia haver, poderiam ser nos pés, na mão, na cabeça, na bainha da roupa, Judas escolhe a que declara homenagem, amor. O beijo na face com um abraço era apropriado para um amigo íntimo. Então vemos como a traição de Judas
é forte. E Jesus toma conta da situação e pergunta-lhes: a quem procurais? E eles respondem-lhe: Jesus, o Nazareno. E o Senhor diz-lhes: sou eu. E imediatamente depois dele ter dito este sou eu, eles recuam e caem todos ao chão. Tudo o que Jesus teve de fazer foi dizer o seu nome, o nome de Deus, eu sou, e os seus inimigos caem por terra. Esta espantosa demonstração do seu poder revela claramente que ninguém prendeu Jesus. Bastava Jesus crer e naquele instante derrotaria todos os seus inimigos na altura. Jesus entrega-se a eles porque ele assim o deseja. Depois deste episódio insólito em que Jesus mostra o seu poder divino, ele volta a perguntar-lhes: a quem procurais? E levantando-se do chão, eles repetiram as ordens e responderam: Jesus, o Nazareno. E Jesus diz-lhes: eu já vos disse que sou eu. E se é a mim que vocês procuram, deixem os outros ir embora. E ao fazer isto, o Senhor relembra-os que eles não tinham autoridade para prender os discípulos, era com ele que iria acontecer. Jesus, até neste momento, preocupa-se com os seus discípulos, com a sua proteção. O tempo deles serem presos e até martirizados iria chegar, sim, mas não agora. Agora era a vez de Jesus. E, pressentindo o que estava a acontecer, os discípulos gritaram: Senhor, vamos atacar com a espada. E claro, sem esperar pela resposta de Jesus, Pedro parte em defesa do Senhor e puxa da sua espada. E o seu primeiro alvo foi o escravo do sumo sacerdote, chamado Malco. E embora os 4 evangelhos mencionem este incidente, só João refere que foi Pedro quem atacou Malco. E acham que poderá ter sido assim porque Pedro, na altura em que João escreve o evangelho, já estaria morto. Então ele não precisava de o proteger de represálias, e quando os outros evangelhos foram escritos, ainda haveria esta necessidade de proteger Pedro. E Pedro apontou para a cabeça de Malco, mas falhou, ou ele terá conseguido esquivar-se, não sabemos, e cortou-lhe a orelha direita. E lemos em Lucas 22 que o Senhor age imediatamente para resolver esta situação. Ele repreende-o com firmeza e diz a Pedro: para, não faças isso. Põe a espada na bainha, porque todos os que lançarem mão da espada, à espada perecerão. Jesus não era um rei terreno que precisava que os seus seguidores lutassem para protegê-lo. Se ele quisesse, ele podia ter acabado com aquela situação na hora. Então o Senhor tocou a orelha de Malco e curou-o. E esta é mais uma demonstração do poder de Cristo, no espaço assim de poucos minutos. E mesmo neste relato da traição e da prisão de Jesus, João retrata a dignidade, a coragem e o domínio que ele tem da situação. Esta passagem encontra o Senhor refém dos seus inimigos a ser julgado, mas mesmo em circunstâncias aparentemente tão degradantes, João exalta-o. Segundo o D.A. Carson, no seu comentário, ele diz assim: o apóstolo fê-lo justapondo os relatos da audiência inicial do Senhor perante Anás e as negações de Pedro. Ambas as cenas tiveram lugar ao mesmo tempo e João, debaixo da inspiração do Espírito Santo, teceu-as numa narrativa dramática. A interação destas duas cenas põe em evidência verdades opostas que são fundamentais para nós: a glória de Cristo e a pecaminosidade do homem. Estas verdades são evidentes no contraste que vemos entre a fidelidade de Jesus e a infidelidade de Pedro, a coragem e cobardia de Pedro, o amor sacrificial de Jesus e as mentiras de Pedro. E temos aqui 4 movimentos. Começa com a primeira cena do julgamento de Jesus, seguida da primeira negação de Pedro. A cena muda então para a segunda cena do julgamento de Jesus e conclui com a segunda e terceira negação de Pedro. Então eles, depois de prenderem Jesus, levam-no primeiro a Anás. Esta audiência preliminar, registada apenas por João, marca a primeira das 3 fases do julgamento religioso de Jesus perante as autoridades judaicas. A segunda fase é perante Caifás e o Sinédrio, que temos relatada nos outros evangelhos. A terceira é logo após o nascer do sol na manhã seguinte, quando as autoridades confirmam a decisão tomada na audiência anterior.
E este julgamento civil do Senhor também tem 3 fases. Primeiro diante de Pilatos, depois com Herodes e depois diante de Pilatos novamente. E embora não ocupasse o cargo na altura, Anás era a figura mais poderosa da hierarquia judaica. Ele tinha sido o sumo sacerdote. O título de Anás, porém, era mais do que uma mera cortesia. Muitos judeus, ressentidos com a intromissão dos romanos nos seus assuntos religiosos, ainda consideravam Anás como o verdadeiro poder, especialmente porque, de acordo com a lei mosaica, os sumos sacerdotes serviam para toda a vida. E ele era também sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote no momento. E um detalhe histórico: Anás era um homem poderoso, próspero, e tinha uma grande fonte significativa dos seus rendimentos provinha do templo das concessões. Ele recebia uma parte do produto da venda de animais para sacrifício. E frequentemente os que eram trazidos pelo povo eram rejeitados e os que estavam à venda no templo por preços exorbitantes eram aprovados. E Anás lucrava também com as taxas que os cambistas cobravam para trocar a moeda estrangeira pelo dinheiro judeu, que era o único que podia ser usado para pagar o imposto do templo. Era de tal forma a sua fama que os pátios exteriores do templo, onde estas transações tinham lugar, ficaram conhecidos como o Bazar de Anás. Anás tinha um ódio especial por Jesus, porque por 2 vezes ele tinha interrompido as suas operações comerciais ao limpar o templo. Então Jesus, agora debaixo da custódia dos seus inimigos, a cena muda para Pedro. E apesar deste ímpeto de cortar a orelha a Malco, Pedro tinha fugido com o resto dos discípulos após Jesus ser preso. Mas pouco depois ele recupera-se de alguma forma e agora segue Jesus novamente e o grupo que o prendeu, embora ele vá à distância com outro discípulo. E Pedro é deixado à porta do lado de fora. Apercebendo-se do que tinha acontecido, o outro discípulo, que é referido como conhecido do sumo sacerdote e acha-se que é o próprio João, saiu e foi falar com a porteira, que autorizou então Pedro a entrar. Ao entrar, a porteira que guardava a porta diz a Pedro: "Não és um dos discípulos deste homem?" E dizem que esta pergunta feita por esta mulher no texto grego, ela já tem insinuado uma resposta negativa, como se ela dissesse: "Tu não és um dos discípulos deste homem, pois não?" E seguindo a deixa da mulher, Pedro deixa escapar: "Não sou. Não sou um dos discípulos deste homem." Pedro atravessa apressadamente o pátio o pormenor de terem feito uma fogueira porque estava frio é mais um daqueles detalhes que João dá, que mostra que ele esteve mesmo lá naquele momento. E também é um indício que esta audiência inicial aconteceu à noite, porque não era provável que estivesse suficientemente frio na Páscoa para haver uma fogueira durante o dia. E, tentando passar despercebido, Pedro também estava com eles ali de pé a aquecer-se. E corria riscos que alguém o reconhecesse à luz da fogueira, e vemos em Marcos e em Lucas que é isso que acontece. O julgamento de Jesus perante as autoridades judaicas é considerado uma farsa, na verdade. O seu destino já tinha terminado, eles queriam matá-lo. No capítulo 11, lemos que os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram-se em conselho e diziam: "O que estamos a fazer? Que este homem faz muitos sinais." A conclusão a que eles chegaram, proposta por Caifás, foi que Jesus tinha que morrer e a partir daquele dia combinaram matá-lo. Assim nós podemos concluir, nenhuma das fases do julgamento de Jesus foi uma tentativa imparcial de ver se ele era culpado ou inocente. Eles tinham decidido que ele era culpado e eles queriam matá-lo. E esta audiência informal perante Anás é mais uma prova disso mesmo. Em vez de apresentar acusações contra Jesus e trazer provas para as fundamentar, como em qualquer processo legal, Anás questiona Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Porque era da responsabilidade de Anás informar Jesus das acusações contra ele e ele, eventualmente, defender-se. E em vez disso ele faz perguntas vagas, gerais, na esperança de descobrir um crime que justificasse a sentença de morte que já tinha sido decidida. Jesus conhecia bem a lei e ele não tinha segundas intenções, ele não tinha nenhum plano secreto
Ele pregou abertamente o Evangelho sempre e oferecia a salvação àqueles que a aceitavam. O Senhor desmascara Anás e desafia-o a apresentar o seu caso e a chamar as suas testemunhas. E um dos oficiais toma a iniciativa de bater em Jesus, a dizer: então, mas é assim que tu respondes ao sumo sacerdote? E mais um detalhe: bater num prisioneiro, especialmente alguém que não era acusado de nenhum crime em específico, era ilegal. E apercebendo-se que não estava a chegar a lado nenhum com o seu interrogatório, Anás manda Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. E só ele poderia apresentar as acusações formais contra Jesus perante Pilatos. E enquanto conduziam Jesus, o foco volta-se novamente para o pátio, onde está Pedro. E enquanto Jesus está a ser interrogado por Anás, Pedro, ainda de pé a aquecer-se junto à fogueira, é interrogado pelos subordinados de Anás. E ficam desconfiados dele e dizem: tu não és um dos seus discípulos? E aqui estava mais uma oportunidade para Pedro se redimir. Mas ele nega-o e diz: não sou. E dizem: mas não te fico no jardim com ele? E Pedro nega pela terceira vez. Imediatamente após esta terceira negação, um galo canta. E nesse preciso momento lemos que o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se do que Jesus tinha predito. Pedro, dominado pela vergonha, pela culpa, pela tristeza, saiu e chorou amargamente. Éramos convidadas, mais uma vez neste estudo, a refletir em todas as ocasiões em que somos tentadas a negar Jesus. Não precisa ser pela mentira direta, como aconteceu com Pedro, mas pode muito facilmente acontecer por omissão. Convido-te a identificares todas as oportunidades perdidas que vais tendo no teu dia-a-dia de falar de Jesus, sejam elas por comodismo, por vergonha, por inércia. O motivo que leva os chefes judeus a apresentar Jesus a Pilatos é óbvio. Há muito tempo que eles conspiravam para o matar. E depois de lhe terem feito um falso julgamento, condenaram-no à morte. Mas, depois de o terem feito, eles não tinham poder para executar esta sentença. Os romanos não lhes permitiam executar ninguém. Esta era a política romana habitual nos territórios que governavam. E para definir melhor o cenário, João dá o detalhe que era cedo. E este cedo refere-se provavelmente à quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 da manhã. Embora também possa ser usada num horário um pouco mais alargado. Os oficiais romanos começavam frequentemente as suas funções ao amanhecer e terminavam ao fim da manhã. Por isso, não há assim muita razão para que os líderes judeus não pudessem ter levado Jesus a Pilatos antes das 6 da manhã. O objetivo deles era que ele aprovasse a sua decisão de matar Jesus e levasse a cabo a execução antes que as multidões se apercebessem do que estava a acontecer e houvesse algum motim, como já falámos. E quando chegaram, os chefes judeus ficaram do lado de fora e não entraram no pretório. E há este detalhe, porque eles não se queriam contaminar porque queriam comer a refeição da Páscoa. Eles tinham-se purificado em preparação para esta refeição, que iam comer mais tarde naquele dia, e não queriam arriscar-se a uma contaminação que os impediria de comer esta importante refeição. Reparem bem na ironia, não é? Os líderes judeus esperavam agradar a Deus através do seu legalismo, ao cumprirem as regras, ao mesmo tempo que planeavam assassinar o Filho de Deus. Eles evitavam qualquer contaminação cerimonial superficial, mas não se importavam com a contaminação de rejeitarem e condenarem à morte o Filho de Deus. D.A. Carson, a respeito disto, diz assim: os judeus tomam precauções elaboradas para evitar a contaminação ritual para poderem comer a Páscoa, ao mesmo tempo que estão ocupados a manipular o sistema judicial para assegurar a morte daquele que é o único verdadeiro Pessach, Páscoa. O relato de João sobre esta fase do julgamento de Jesus divide-se em 3 momentos: a acusação, o interrogatório e o julgamento. Temos esta cena a acontecer com um movimento constante, eu diria até inquietante. Ler este relato, para mim, traz bastante inquietação, porque Pilatos está constantemente a sair e a entrar do edifício onde Jesus estava para o exterior, onde se encontravam os acusadores, por causa deles recusarem entrar para não serem contaminados.
A pergunta de Pilatos: que acusação trazes contra este homem? Abre assim formalmente o processo judicial. A resposta dos judeus: se este homem não fosse um malfeitor, não te o teríamos entregado a ti. Pilatos sabia muito bem que eles queriam que ele executasse Jesus. Mas como os judeus foram obrigados a reconhecer-lhe, não nos é permitido matar ninguém. Eles dependiam dele para poderem executá-lo. Contudo, havia um significado mais profundo nesta troca de palavras entre Pilatos e os judeus. Esta trama dos líderes judeus e esta conivência de Pilatos eram apenas mais uma forma de cumprir a palavra de Jesus, onde ele indicou o tipo de morte que estava prestes a ter. E o Senhor também previu a forma como ele iria ser executado. Ele falou de ser levantado, o que ele disse para indicar o tipo de morte que deveria morrer. Porque se os judeus o tivessem executado, eles tê-lo-iam atirado ao chão e apedrejado. Como fizeram com Estevão, por exemplo. Lemos esse relato em Atos. Mas a predição do Senhor estava prestes a ser cumprida, porque ele foi levantado na cruz, que era um tipo de execução distintamente romana. Deus controlou providencialmente os eventos do julgamento de Jesus para garantir que as suas palavras se cumprissem. Então, deixando os líderes do lado de fora, Pilatos entra de novo no pretório e chama Jesus. Em Lucas 23 dá-nos o contexto da pergunta: és tu o rei dos judeus? Pilatos não podia ignorar uma ameaça destas ao poder romano. A sua pergunta, és tu o rei dos judeus, estava na realidade a perguntar a Jesus se ele se declarava culpado ou inocente desta acusação. A pergunta de Pilatos procura determinar se Jesus constituía ou não uma ameaça política ao poder romano. No relato dos Evangelhos, dos 4, esta é a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus. E em todos eles o pronome tu é bastante enfático. O texto grego diz literalmente: tu és o rei dos judeus? Pilatos estava incrédulo. De uma perspectiva humana, Jesus não se parecia com um rei. E se ele era um rei, onde estavam os seus seguidores e o seu exército? E como é que ele podia ser uma ameaça para Roma? Jesus não podia responder à pergunta de Pilatos com um simples sim ou não, sem primeiro definir exatamente o que é que a sua realeza implicava. A sua pergunta em resposta a Pilatos, em que ele diz: estás a dizer isto por iniciativa tua ou foram outros que te falaram de mim? Se Pilatos estivesse a dizer isto por sua própria iniciativa, ele estaria a perguntar se Jesus era um rei no sentido político e, portanto, uma ameaça para Roma. A resposta de Jesus, nesse caso, seria não. Ele não era um rei no sentido de um líder político ou militar. Ele já antes tinha rejeitado a tentativa da multidão de fazer dele um rei, lembram-se? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor não podia negar que, como Messias, ele era rei. Ele era o verdadeiro rei de Israel. A resposta de Pilatos: não sou judeu, pois não, reflete tanto o seu desdém pelo povo judeu, como a sua exasperação com este caso que lhe é apresentado. Ele quer despachar-se disto. Pilatos ainda não sabia exatamente por que razão tinham entregue este homem para ser executado. Ele sabia perfeitamente que os judeus, em princípio, não lhe iam entregar alguém hostil a Roma, a menos que tivessem alguma coisa a ganhar com isso. E talvez, tentando ir mais ao fundo da questão, Pilatos faz a pergunta: o que é que tu fizeste? E como agora era claro que Pilatos estava apenas a repetir a acusação dos líderes, Jesus responde à sua pergunta. Ele era um rei, mas não um governante político que pretendia desafiar o domínio de Roma. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Para reforçar o seu ponto de vista, Jesus observou que se o seu reino fosse deste mundo, então os seus servos estariam a lutar para que ele não fosse entregue aos judeus. Nenhum rei terreno se deixaria capturar facilmente. E a descrição que Jesus faz do seu reino deixa Pilatos um pouco confuso. Se o seu reino não era terreno, então Jesus era mesmo um rei? E ele pergunta-lhe isso mesmo: então tu és um rei? E Jesus diz: dizes bem, eu sou um rei. Porque a missão de Jesus não era política, era espiritual. As palavras de Jesus eram um convite a Pilatos para ouvir a verdade sobre ele. Mas ele termina assim abruptamente o seu interrogatório e diz: o que é verdade? Depois de ter acabado de interrogar Jesus, Pilatos pronuncia o seu verdito, sai de novo para junto dos judeus e diz: olha, eu não encontro culpa nele.
Jesus não representava qualquer ameaça ao domínio romano e para Pilatos ele era inocente. Ele arranja então outro plano. Havia um costume por esta altura de o governador libertar um prisioneiro, como um gesto de boa vontade na Páscoa. E Pilatos acaba por perguntar à multidão: querem, pois, que eu solte para o rei dos judeus? E a esta altura as pessoas já tinham sabido o que estava a acontecer e havia uma grande multidão à porta do pretório. E Barrabás, que era um dos prisioneiros, era um ladrão. Mateus até o chama na descrição de prisioneiro bem conhecido, enquanto Marcos e Lucas observam que ele era um assassino e um rebelde. E Pilatos começa a ficar sem opções e pergunta à multidão: que farei então de Jesus que se chama Cristo? E eles dizem: crucifica-o. E numa tentativa desesperada de os apaziguar, ele pega em Jesus e manda espancá-lo. Ele, ao punir brutalmente Jesus, ele tem esperança que eles desistam do que pretendem fazer. E esta flagelação era uma forma de castigo muito cruel. A vítima era despida, amarrada a um poste, espancada por várias pessoas à vez. A lei judaica fixava o número máximo de golpes em 40, em Deuteronômio, lemos isso no capítulo 25, e na prática os judeus davam no máximo 39, para evitar que acidentalmente ultrapassassem os 40. Os romanos, porém, não estavam sujeitos a tais restrições. O castigo continuava até que os carrascos estivessem exaustos, o comandante decidisse parar ou até a vítima morresse. O chicote usado, explicava isto no caderno, era trançado com tiras de couro, entrelaçado com bolas de chumbo, cada uma com pedaços de osso ou metal na extremidade. É arrepiante pensar um corpo a ser rasgado, com os músculos, os ossos, as veias expostos. Era tão horrível este castigo que os cidadãos romanos não passavam por ele. Pilatos esperava que esta brutalização de Jesus antes da morte satisfizesse a multidão que estava sedenta de sangue. E não satisfeitos com este espancamento, os soldados de Pilatos torceram uma coroa de espinhos e colocam-na na sua cabeça. Põe-lhe também um manto de púrpura, a imitação dos mantos reais, que eram usados pelos reis. E Mateus registra que os soldados também lhe puseram uma cana na mão direita, imitando o cetro usado pelos soberanos. E Pilatos mais uma vez sai do pretório, traz-lo para fora e diz que não encontra nele culpa alguma. Mais uma vez ele afirma a inocência de Jesus. E nesse momento Jesus sai com a coroa de espinhos e o manto de púrpura com que os soldados o tinham vestido. E Pilatos diz-lhes: eis o homem. Imaginem, Jesus com o rosto magoado, inchado, espancado. Iria parecer tudo menos um rei. E mais uma vez, a esperança de Pilatos diz terminar cai por terra. A multidão quer crucificá-lo e prefere soltar o ladrão conhecido Barrabás. Pilatos não se conteve. Ele desgostou-se com a atitude dos judeus e, querendo encerrar este assunto, diz: tomai-o vós mesmos e crucificai-o. Eu não encontro nele culpa alguma. A acusação específica que os judeus fazem contra Jesus, ao dizerem que ele se faz passar por filho de Deus, revela finalmente os motivos deles. Depois de tentarem sem sucesso que Jesus fosse condenado por motivos políticos, queriam agora que Pilatos o condenasse com base na lei religiosa judaica. Eles tinham em mente, como base, Levítico 24:16, tínhamos isso no caderno, que diz: além disso, aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará. Levando consigo, Pilatos entra novamente no pretório e pergunta a Jesus: de onde és? E este de onde és, não tinha nada a ver com o local de nascimento de Jesus. Ele sabia que ele era galileu. A pergunta do governador dizia respeito à natureza de Jesus. Era ele da terra ou do reino dos deuses? Mas Jesus não lhe responde. Ele fica irritado com o silêncio de Jesus e diz: não me falas? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? E Jesus quebra o silêncio e responde: tu não terias autoridade sobre mim se de cima não te fosse dada. Pilatos não tinha o controle final sobre os acontecimentos.
Nada do que acontece ou aconteceu, mesmo a morte de Cristo, esteve fora da soberania de Deus. Lembram-se, tinha chegado a hora e o Senhor Jesus sabia-o. E apesar desta acusação de blasfémia, Pilatos não se convence que Jesus é culpado e que mereça ser morto. Por isso ele faz esforços para o libertar, quer através das tentativas de argumentar com a multidão, quer dizendo que acha que ele é inocente. Apercebendo-se que não tinham conseguido convencer Pilatos, os judeus gritam: "Se soltares este homem, não és amigo de César." E esta foi a gota d'água para Pilatos. A ameaça implícita dos judeus acabou por dominá-lo. Ele não podia correr o risco de o denunciarem ao imperador que ele tinha libertado um revolucionário, especialmente um que se fazia passar por rei, em oposição a César. Então, depois de ter ouvido estas palavras, Pilatos tira Jesus do interior do pretório. E para preparar a sentença formal contra ele, senta-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. Era o dia da preparação para a Páscoa. Numa última declaração, Pilatos diz: "Eis o vosso rei." Crucifica-o. A multidão está enfurecida. "Vou crucificar o vosso rei", diz Pilatos. E os chefes dos sacerdotes respondem: "Nós não temos outro rei senão César." Então, esgotadas todas estas opções, Pilatos reconhece a derrota e entrega Jesus para ser crucificado. MacArthur, no seu comentário, diz assim: "O dilema de Pilatos, expresso na sua pergunta 'Que farei, pois, de Jesus chamado Cristo?', é o mesmo que qualquer pessoa enfrenta. Há apenas duas alternativas: ficar com os seus rejeitadores e crucificadores e enfrentar a condenação eterna, ou reconhecê-lo como Senhor e Salvador e ser salvo." As tentativas fúteis de Pilatos de fugir à questão revelam claramente que não há meio termo, pois como Jesus declarou: "Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha." No final, o orgulho e o medo do homem levaram à queda de Pilatos, que ficou do lado dos crucificadores de Cristo para a condenação da sua alma. Fica na história como uma figura monumentalmente trágica. Privilegiado para conversar em particular com o Salvador, não encontrou valor na oportunidade. Foi provavelmente a pior experiência da sua vida. Pertence à categoria de Judas. Quando os soldados o levaram, Jesus estava a carregar a sua cruz, que era um procedimento romano normal. O prisioneiro condenado era obrigado a carregar a cruz nos ombros enquanto era conduzido pelas ruas até ao local da execução. O local da execução era o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, ou em latim, Calvário. A crucificação é considerada a forma mais horrível e vergonhosa de execução. Era reservada a escravos, bandidos, prisioneiros de guerra. Era um castigo tão cruel que nenhum cidadão romano podia ser crucificado, exceto com a autorização do próprio imperador. Este ato da crucificação teve origem na Pérsia e chegou aos romanos através dos fenícios e dos cartagineses. Os romanos tinham aperfeiçoado a arte de prolongar a agonia da vítima enquanto ela era lentamente torturada até à morte. A maioria ficava pendurada nas cruzes durante dias, antes de sucumbir à exaustão, à desidratação, ao choque ou à asfixia, quando a vítima já não conseguia erguer-se numa posição em que pudesse respirar. Tem esta referência no comentário de D. A. Carson. João, tal como os escritores dos outros evangelhos, não se detém no sofrimento físico do Senhor. Em vez de descrever o processo de crucificação, João diz simplesmente: "Ali o crucificaram." O sofrimento infinitamente maior de Jesus consistia em carregar o pecado e ser separado do Pai. E vemos na morte de Jesus o cumprimento de diversas profecias feitas no Velho Testamento. Por isso éramos convidadas a descobri-las cruzando passagens do Velho e do Novo, também nos outros evangelhos. Vemos como os Salmos e o profeta Isaías escreveram acerca de Jesus ser traído, desprezado, de como ele iria permanecer em silêncio, como foi levado como uma ovelha para o matadouro, de como ele foi o Cordeiro perfeito sacrificado por nós, de como suportou o peso dos nossos pecados e suportou o abandono do Pai, de como não desceu da cruz e foi obediente até ao fim.
As últimas palavras de Jesus revelam esta obediência. Está consumado, estava terminado. A sua missão estava cumprida. Dar a vida no nosso lugar. E mesmo nos seus derradeiros momentos, sem podermos sequer imaginar o tamanho desta dor no seu todo, Jesus preocupa-se mais uma vez com os seus. Vimos anteriormente como Jesus sofreu de ansiedade e angústia ao perceber que a hora tinha chegado e ainda assim teve a preocupação de alertar, instruir e encorajar os discípulos. Na hora final da sua morte, preocupa-se com a sua mãe, a quem entrega aos cuidados do seu discípulo amado, João. Depois de dizer está consumado, inclinou a cabeça e entregou o espírito. A morte tentou, sem sucesso, tirar-lhe a vida em muitas ocasiões, mas Jesus não morreria até este momento exato previsto no plano de Deus. A sua morte não foi a morte de uma vítima, foi a morte de um vencedor. Jesus morreu muito mais cedo do que era normal para as vítimas de crucificação. Ele foi crucificado à hora terceira, ou 9 horas da manhã, e morreu à hora nona, 3 da tarde. Há vários debates sobre as horas, mas isto é o mais consensual. E assim Jesus terá ficado na cruz por cerca de 6 horas. A maioria das pessoas que eram crucificadas permanecia 2 ou 3 dias. Os 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus, por exemplo, ainda estavam vivos quando ele morreu. Assim, quando José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus, o governador perguntou-se se já estaria morto e chamou o centurião para lhe perguntar. E só depois de saber que sim, deu o corpo. E segundo os comentaristas, a razão pela qual o Senhor morreu tão cedo é simples. É porque ele entregou a sua vida à morte quando ele assim entendeu. Os judeus, por ser o dia da preparação, para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e os levassem. E eles estavam preocupados que os corpos de Jesus e dos 2 ladrões não ficassem na cruz durante o sábado. E o sábado começa oficialmente ao pôr do sol, de sexta. Os romanos, por seu lado, deixavam normalmente os corpos dos crucificados a apodrecer e a serem consumidos por animais. Aquele sábado era um dia especial porque era o da semana da Páscoa e aumentava esta preocupação, não quererem deixar os corpos. Mais uma vez o legalismo. A quebra das pernas das pessoas crucificadas era feita quando havia uma razão para apressar a morte da pessoa. Tratava-se de esmagar as pernas da vítima com um martelo de ferro. Este procedimento acelerava a morte e as vítimas deixavam de poder usar as pernas para se levantarem e respirarem e então, com a força, sufocavam e caíam e morriam. Depois de Pilatos ter acedido a este pedido dos judeus, vieram os soldados, partiram as pernas ao primeiro homem e ao outro, mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e não lhe partiram as pernas. E então, para terem certeza que realmente ele estava, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e saiu sangue e água. Jesus estava morto. E mais uma vez, Jesus assegura que os soldados cumprem a profecia. De acordo com Êxodo 12 e Números 9, nenhum osso do Cordeiro Pascal devia ser quebrado. Jesus era o cumprimento perfeito do Cordeiro Pascal e não podia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Para além desta imagem está a profecia explícita no Salmo 34, versículo 20. Ele conserva todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. À qual João se referiu quando escreveu: porque estas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos se quebrará. O facto de ter morrido cedo também fez com que fosse trespassado para se ter a certeza que estava morto. E este ato invulgar de trespassar o lado de Jesus foi novamente um cumprimento de profecia. Em Zacarias lemos que olharão para aquele que trespassaram. O relato de João não é um boato, uma fábula ou uma lenda, é um registro histórico de acontecimentos reais. O seu objetivo ao relatar o cumprimento da profecia de Jesus na sua morte é para que os leitores também pudessem acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Cristo controla a sua própria morte para cumprir as Escrituras. Isaías 53, 4 a 11 tem uma das passagens, para mim, mais comoventes sobre o nosso Senhor.
que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A pergunta final desta semana: como é que a leitura destes relatos te ajuda a amar mais o teu Salvador? Louva o Senhor por quem Ele é e o que Ele fez por ti. Se vacilas em te entregar e crer realmente no Senhor Jesus como o teu Salvador, confessa-lhe as tuas dificuldades e leva-lhe a tua incredulidade. Pede fé, pede amor, pede no seu nome de Jesus. Pede que Ele vai dar. Tenha uma boa semana.